trouxe à tona esses aditivos, infelizmente a empresa não teve naquele momento a oportunidade de esclarecer. Mas não há essa discrepância de 1 milhão para 18 milhões. É a senhora que faz esse relacionamento institucional da empresa? Neste contrato, fui eu que fiz o relacionamento conhece institucional desde o início da pandemia. A senhora conhece o deputado Ricardo Barros? Não, senhor. Não conhece? Nunca viu? Eu vi o deputado Ricardo Barros apenas num evento em São Paulo, que ele tinha outras autoridades, mas eu não o conheço pessoalmente. O deputado Luiz Miranda disse numa entrevista à Cruzoé que havia um esquema de desvio de dinheiro no contrato do Ministério da Saúde com a VTClog e que teria havido interferência política para que o contrato com a empresa não fosse rescindido. Segundo a entrevista, segundo a reportagem, eu não estou acusando ninguém aqui, mas falava em alguns nomes que eu queria que a senhora dissesse se conhece ou não. Arthur Lira? Não conheço. Ciro Nogueira? Não conheço. Flávio Bolsonaro? Não conheço. Roberto Dias, a senhora conhece, né? Conheço. Há, inclusive, informação de que a senhora tem centenas de telefonemas dados a ele. De que se tratavam tantas conversas? Senador, Excelência, logo no início da pandemia, eu, juntamente com o senhor Raimundo Nonato Brasil, nos mudamos praticamente para São Paulo, para o nosso centro de distribuição, e assumimos junto aos nossos funcionários um trabalho árduo de combate à pandemia. Naquela época, os funcionários do Ministério da Saúde, praticamente todos em home office, e o ponto de contato sempre foi, desde o início da pandemia, o senhor Roberto Ferreira Dias. Esse é o motivo de tantas ligações, porque a gente trabalhava 24 horas, inicialmente começou aquele desespero com os EPIs, depois vieram os respiradores, por fim os oxigênios. Sim. E no início desse ano as vacinas. Ok. Então eu reconheço todas essas ligações. Bom, outra questão que realmente demonstra assim, uma criatividade, com todo respeito aos advogados da empresa, mas uma criatividade muito grande. Nós aqui vimos claramente que tanto o senhor Ivanildo, que esteve aqui, quanto a senhora Zenaide Reis, né, mobilizaram muito dinheiro, algo em torno de 9 milhões de reais, os dois juntos, né? E é muito estranho, porque uma empresa com uma dimensão dessa, que tem só no Ministério da Saúde um faturamento de 100 milhões de reais por ano, e ter um quantitativo de recursos desse pagos em dinheiro vivo, inclusive com uma justificativa muito estranha. Veja a justificativa, se eu estou errado, a senhora me corrija. A justificativa que foi dada pela empresa para aqueles recursos lá do Roberto Dias é o seguinte: o Roberto Dias pegou o dinheiro em espécie, foi na Voetur, que é uma empresa do grupo, mas foi lá na Voetur, entregou os 13 mil reais, mas em vez da própria empresa dar um recibo a ele, pelo que eu entendi, ela pegou esse dinheiro vivo e pagou o boleto do senhor Roberto Dias na Caixa Econômica, acho que é aquela agência da Caixa Econômica. Sacou e pagou. Essa justificativa, eu entendi que foi isso, porque eu não consegui entender ainda por que é que ele recebeu esse dinheiro. Posso esclarecer? Pode, desde que seja rápida. Não, desculpa. Não, o senhor Roberto Dias, em nenhum momento recebeu dinheiro da VTClog para pagamento de suas contas. O senhor Roberto Dias, ele é cliente da Voetur Turismo. Consta do relatório entregue a essa CPI que ele realizou alguns depósitos para pagar alguns bilhetes de passagens aéreas e outros ele pagou em dinheiro ao nosso financeiro. O nosso financeiro, quando o boy foi para o banco, pegou o dinheiro e pediu para que quitasse aquele boleto da Voetur Turismo. O boleto é da Voetur Turismo, só que ele pagou em dinheiro, foi isso que aconteceu. E para entrar no nosso banco, tem que pagar para que eu possa dar baixa naquele boleto contabilmente. Doutor André, me perdoe, mas essa é uma história muito difícil da gente acreditar, viu? Sinceramente. Senador, eu com todo respeito, eu também, com todo respeito. Respeito a sua opinião, mas este é o fato ocorrido. Ok. A senhora conhece aliás, o doutor Raimundo conhece o Ivanildo e a senhora Zenaide? Conheço, são funcionários do nosso grupo.
Conhece, né? O senhor sabe quem é que elabora essa lista que a dona Zenaide manda, entrega ele para ele ir para o banco fazer os pagamentos? Quem é que elabora? Que ela elabora essa lista é o nosso financeiro, é o nosso pessoal. É a contabilidade da empresa. É a contabilidade da empresa. Sim. O senhor conhece o senhor Alexandre Lages Cavalcante, não? Não, senhor senador. A senhora conhece? Não, senhor. Me explique por que é que a VTC Log contratou como consultor o general Roberto Severo Ramos. Ele é alguma autoridade nessa área de logística ou não? O senhor Severo Ramos é o oficial da reserva do Exército e ele presta serviço como consultor de segurança na nossa empresa. Consultor de segurança? Da área de segurança, gestão de risco e segurança. Ele é um consultor. Não é na área de logística, é na área de segurança. Não, a área de segurança e risco, senhor senador, é a mesma... É os trabalhos de você preparar a rota dos caminhões, para evitar assalto, evitar... Ok, ele foi secretário-geral secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo Temer, depois teve um cargo no Ministério da Saúde e depois foi para a VTC Log, tratar lá da segurança. Eu pergunto, esses depósitos feitos pelo senhor Ivanildo eram identificados? Com todos os comprovantes, senhor senador, Excelência. E será disponibilizado. Vai ser disponibilizado para nós aqui. Nós CPI. Vamos saber quem foi. Ok. Eu pergunto à senhora, qual é a relação entre a Voetur e o PSL, Partido Social Liberal? Nenhuma relação, senhor senador. É porque aqui eu tenho informação de que o PSL recebeu mais de R$1 milhão da Voetur. Não sei se é um serviço que o partido prestou, se foi doação. A senhora tem conhecimento disso? Excelência, o senhor pode me referenciar de qual empresa? VTC Log, Voetur Turismo? Voetur. Mas é porque nós temos Voetur Turismo, nós temos Voetur Eventos, nós temos um grupo de empresas que pode ser que preste serviço ao PSL. Então, eu gostaria que só o senhor pudesse esclarecer a sua pergunta. Não, infelizmente eu não tenho essa informação. Vou pedir que a nossa assessoria tente identificar, Sim, porque, senhor, na verdade, quem recebeu foi o PSL que recebeu esse recurso. Não, o PSL receber esse recurso, eu já digo para o senhor que isso não existiu. Agora, se tem alguma relação com o PSL, pode ser que alguma empresa do grupo preste serviço ao PSL. Se o senhor puder esclarecer. Foi a data, senador Humberto? Eu tenho aqui 2018. Campanha presidencial? Uma matéria publicada na revista Cruzoé, no dia 12/9, mostra que o PSL, partido que elegeu o senhor Jair Bolsonaro presidente, já recebeu mais de R$1 milhão da Voetur, uma empresa da mesma família que é proprietária da VTC Log, de acordo com dados do TSE. Deve ter sido contribuição de campanha. Foi contribuição de campanha? Não. Mas nem podia, né? Porque a empresa não podia contribuir. Excelência. Pois não. O que eu posso afirmar, com total certeza, é que o PSL ele tinha, sim, um contrato com a Voetur Turismo, que eu me recordo, mas ele faz pagamentos à Voetur Turismo. Não a Voetur Turismo faz pagamento ao PSL. Isso eu posso afirmar ao senhor aqui e posso apresentar a essa comissão o contrato da Voetur Turismo com o PSL. Qual era o tipo de serviço que a Voetur prestava ao PSL? Era passagens aéreas? Agenciamento de passagens aéreas. Eu posso juntar o contrato a essa comissão. Tá bem. Bom, o que eu acho importante desse depoimento que nós tivemos hoje é que, realmente, me perdoe, com todo respeito, o senhor Raimundo, dona Andréa, mas é muito difícil acreditar nessa história, não é? Na verdade, a CPI vai terminar o seu trabalho, mas tudo isso vai ser encaminhado para o Ministério Público. E o Ministério Público vai ter que fazer um trabalho para
identificar esses recursos que foram movimentados em espécie, saber quem efetivamente recebeu, que listas eram essas. Nós não vamos ter tempo de fazer isso. E eu não posso jamais aceitar a ideia de que uma empresa que está fazendo, e aí vamos reconhecer, salvo alguns pequenos problemas, mas está fazendo bem o trabalho da logística, da vacinação, que essa empresa não tenha uma governança que tornasse absolutamente desnecessário ficar mandando o senhor Ivanildo no banco para tirar dinheiro, para pagar, para dar dinheiro para um sócio, para pagar a ração da fazenda. Não há como caber na cabeça de ninguém uma ideia como essa. O que vem na nossa cabeça é o quê? Dinheiro retirado para, de alguma forma, beneficiar ou políticos, ou funcionários, ou quem quer que seja, que possa, de alguma maneira, ter ajudado a VTC-Log. A minha expectativa é que o Ministério Público nos dê essas respostas, não é? E creio que isso vai ser dado, porque nós aqui, sem tantos instrumentos, sem tanta condição de investigar, como a Polícia Federal tem, como o Ministério Público tem, como o próprio Tribunal de Contas tem, vai ter que nos dar uma resposta. Não é? Obviamente que Vossa Senhoria defende o interesse da empresa, que Vossa Senhoria é proprietário, Vossa Senhoria que é CEO ou uma pessoa que representa a empresa também tem o seu papel a cumprir, mas o povo brasileiro quer saber se esse contrato tem efetivamente irregularidade, se isso foi resultado do uso de algum tipo de tráfico de influência. É inegável que essa empresa teve um processo de crescimento significativo durante o governo Michel Temer, que se aprofundou agora no governo do presidente Bolsonaro, e pode ter certeza, do mesmo jeito que a Precisa já levou em menos de um mês 3 operações de busca e apreensão, sendo 2 determinadas pela própria Justiça, com certeza nós vamos ter resposta para saber se realmente, como Vossa Senhoria está dizendo, a empresa não cometeu nenhuma irregularidade. Eu, sinceramente, desejo que ela não tenha cometido e ela faça bem o seu trabalho. Mas quero lhe dizer, é muito difícil de a gente acreditar nessa história toda que foi contada aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor senador. Respeito as suas colocações, mas ressalto que eu estou aqui com a verdade, sempre no intuito de contribuir com essa nobre comissão. Senador Otto. Senador Randolph. Obrigado, senhor presidente. Senhor Raimundo, eu vou fazer questionamentos ao senhor, mas da mesma forma,